E aí, gente querida, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento racional humano, esteja em nossos corações, nos ajudando em nossa jornada de volta para casa. Porque o Espírito que nos habita, o Espírito Santo, porque nós somos a igreja, nós somos a habitação do Eterno, está nos reconduzindo de volta para o nosso lar, que é ao lado do nosso Senhor. Queridos, as pessoas que estão ainda vivendo sem a presença pedagógica, instrutiva, orientadora do Espírito Santo em si mesmos, quando fazem uma leitura bíblica, na maioria das vezes, deparam-se, escorregam em contradições. Deparam-se com contradições, ou pelo menos assim as interpretam, escorregam em contradições que assim interpretam, e às vezes até se levantam ou levantam a sua voz alegando que Deus é injusto e o que ali está escrito não encontra convergência com o Deus verdadeiro. Mas, na verdade, elas se esquecem de que existem verdades que só são interpretadas de uma maneira espiritual. Se compreendidas pela orientação do Espírito, acharão a sua convergência, o seu significado, normalmente naquele em quem tudo converge, tudo está. Naquele que representa todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que nem tem começo e nem fim de dias, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. É lamentável ver que a maioria daqueles que hoje se dizem cristãos não se dão o direito de ler, de pesquisar, de entender o que vai além das letras, o que está sob a pele da letra. A letra mata, mas o Espírito, esse vivifica e traz à vida aquilo que era impossível de compreender. Sim, muitas das realidades que no passado foram vividas por homens cujas histórias lemos, Davi, Moisés, Salomão, Sansão, Elias, Josué, Eliseu, Abraão, Isaque, Jacó, Noé e tantos outros. Muitos deles estavam vivendo realidades que seriam impressas em nossas vidas hoje, mas eles nem sequer tinham a ideia. A mesma coisa aplique-se a Paulo. Paulo estava escrevendo muitas coisas que sequer compreendia, afinal o próprio texto revela que eles, sem nós, não seriam aprimorados, aperfeiçoados. Por exemplo, você vê no Velho Testamento Deus instituindo uma espécie de liturgia, de prática em Israel. Animais que eram sacrificados a centenas, para que o pecado daqueles homens de Israel, que estavam mantendo uma relação com Deus, de acordo com as regras da lei, para que esses pecados fossem perdoados. Então quem errava trazia um animal, o animal era degolado e o sangue espargido na arca da aliança, no local mais íntimo daquele tabernáculo. E as pessoas olham, meu Deus, mas que coisa cruel, o que é isso? É só exatamente aquilo que Jesus viria fazer por nós. E aí, o que está escrito lá no passado? Os homens, em hipótese alguma, poderiam apresentar animais coxos, defeituosos, animais de qualquer gênero, de qualquer natureza, mancos, aleijados, nada que não fosse perfeito era aceito diante de Deus.
E quem faz uma leitura meramente pautada por isso, vai entender o quê? Quase nada. Talvez até deduza que Deus era um Deus extremamente ciumento, cruel e caprichoso. Mas pensemos bem. O que Deus estava ensinando aqueles homens era que a oferta trazida representava e tinha de ser perfeita porque representava a própria perfeição do amor de Deus que se encarnou. O amor se fez carne. A perfeição se fez carne. Nada que não estivesse pelo menos próximo da perfeição poderia representá-lo. Nada. E o sacrifício supremo foi ele, perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus. Portanto, aqueles animais não poderiam ser aceitos. E hoje nós? Que sacrifício? Não, nós não temos mais que oferecer sacrifícios de sangue diante de Deus. Mentem os estelionatários da fé que dizem que temos que sacrificar algo para sermos aceitos. Não, aceitos. Somos aceitos diante do Pai pelo que Jesus fez na cruz, não é pelos nossos esforços. E se hoje oferecemos alguma coisa, oferecemos a nossa gratidão por esse favor que não merecemos. Então, que a nossa gratidão seja a mais bela possível. Que nós tenhamos um espírito que salmodie, que agradeça a Deus por tudo, por absolutamente tudo que a existência possa trazer diante de nós, diante das nossas percepções. Desde o ar, desde um copo de água, até chegarmos à excelsa, sempiterna e maravilhosa graça que Jesus nos concedeu. Sejamos gratos e que a nossa gratidão seja perfeita. Um beijo no coração de todos e a paz do Senhor Jesus.